Fala, povo, vamos continuar aí então na nossa interpretação da narrativa de Ruth. Se você não viu o capítulo 2, o anterior, corre lá e veja. E aqui a gente vai entrar no capítulo 3. E aí eu vou falar sobre o resgatador, né? Quem é esse resgatador, essa palavra que entrou aí no capítulo 2 e vai continuar aparecendo no capítulo 3 pra gente. Vê aí na sua tela quem que é o resgatador. Então Boaz aparece como esse personagem, essa pessoa que pode então resgatar ou remir a família de Noemi, né? Noemi e Ruth no caso aí. Mas agora a gente vai entrar num tema que é muito importante na narrativa para a gente conseguir fazer uma boa interpretação narrativa. Chama temporalidade. A gente consegue perceber que a narração ela se define uma sucessão de ações ligadas umas às outras no tempo e no espaço. Ela não está solta no ar, ela tem tempo e espaço. A gente sabe que esse tempo e espaço estão muito bem definidos, né? Em algo chamado temporalidade. O tempo está definido no juízo, então foi naquele tempo do juízo. E o espaço, a gente sabe que a maior parte da narrativa acontece ali em Belém. Então, você se situa, né, a sua interpretação nesse tempo, nesse espaço, nesse quadro, nesse pano de fundo. E aí a gente tem um outro fenômeno chamado tempo da história narrada, que é o tempo contado, minutos, meses, anos, séculos. Então, esse tempo aí, ele oferece então as indicações cronológicas para situar a gente no tempo. Aí tem lá, no tempo da colheita. Então, a gente leu no capítulo 1, que elas chegaram no tempo da colheita. Então a gente, opa, que tempo é esse? Né? Moraram ali cerca de 10 anos, lá no início do capítulo 1, a gente tem até o verso 5, nos diz que passaram 10 anos de narrativa. Então isso é muito importante para a gente situar, porque ela não é solta, ela vai fazendo ligações perfeitas nesses quesitos aí de tempo. E tem o tempo da narração, isso é muito importante. Porque esse tempo da narração, ele corresponde ao tempo designado, ao tempo tratado para as cenas, né? Então, se você tem uma cena muito importante, ela vai levar tempo ali sendo desenvolvida, ela vai ganhar muito mais versículos, ela vai ser muito mais detalhada. Se a cena não tem tanta importância, ela vai passar às vezes em meio versículo. Então, você às vezes passa de um tempo a outro em meio versículo ou em um versículo, porque aquele tempo ali, ele pode ser passado rapidamente, né? Então, quanto maior a cena, mais detalhada, quanto mais o narrador quer desenvolver aquela cena para o leitor, mais detalhes ele vai colocar naquela cena. Por exemplo, o último diálogo que a gente viu de Ruth e Boaz é um diálogo de muito peso, de muita importância, porque ele foi desenvolvido de forma muito detalhada e nesse momento o narrador começa a contar a história como se fosse a conta-gotas, né? Para que você dilua cada momento daquele encontro, cada informação, né? Cada detalhe que acontece ali naquele encontro. E é muito legal que uma característica dessa narrativa é que 70% da narrativa é diálogo. Então, todos os momentos importantes do enredo ocorrem no contexto de diálogo. Então, cada diálogo da narrativa é muito importante. Um outro elemento que existe na narrativa que a gente precisa ficar atento são os elementos ficcionais, né? São as metáforas, são coisas que são passadas nas entrelinhas, são elementos de ficção, né? De repente uma hora específica, para que a gente possa desenvolver essa interpretação. E aí a gente não dá para ter uma leitura da narrativa pragmática, literalista, a gente precisa mergulhar nesse mundo, né? Mergulhar nessas cenas, e a gente precisa ter uma mente investigativa. E aí nesse capítulo 3, por que eu estou dizendo da temporalidade? Porque o 2 ele acaba assim: assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega das cevadas e dos trigos, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra. Então, ela ficou ali naquelas terras de Boaz até acabar a colheita e ficou com sua sogra. E aí no capítulo 3 já entra, e disse-lhe Noemi sua sogra. Então a gente não tem o tempo exato de quando termina a colheita e de quando elas têm essa conversa.
Mas Noemi vai falar com ela, né, sobre ela, que ele é um parente, né, que ela deve ir até ele para se oferecer em casamento. A cena é essa, quando ele estiver alegre, né, depois de ter bebido. E ela deveria se arrumar, se perfumar e até ele quando ele estivesse alegre para poder então perguntar se ele não queria casar com ela, se ele não queria ser esse remidor, né, para salvar a pele delas. É muito legal porque Ruth aceita a proposta, Ruth se submete a isso, né, obediente a Noemi, também tendo a intenção de melhorar a situação delas, mas essa situação acontece num tempo específico. Então todo o capítulo 3 parece que acontece em um dia ou dois, porque já se inicia assim, aí você vê assim, no verso 2, esta noite, no verso 3, até que no verso 8, à meia-noite. Então você tem essa questão cronológica e temporalidade muito bem definida no capítulo 3, para dizer que tudo aconteceu de forma muito rápida. Então ela vai de noite, senta lá, encontra Boaz, né? Boaz tem um diálogo com ela ali muito rápido. Ela diz, porque tu és o remidor, né, no verso 9, e ele chama a Ruth de mulher virtuosa. Isso é muito legal, porque esse mulher virtuosa só aparece aqui e aparece em Provérbios. Então há uma pergunta no ar: será que Salomão se inspirou na Ruth, na narrativa de Ruth, para falar sobre a mulher virtuosa de Provérbios? É uma pergunta a se fazer, porque esse termo, essa palavra, né, aparece aqui, aparece lá. Então, na verdade, ela não está dizendo que ela é tua serva. Diz aqui no verso 9, Ruth, tua serva. Eu estava pesquisando aqui que no original Ruth, a tua futura esposa, né? Ou a tua esposa. Então ela está se oferecendo para casar com ele. E ele é muito legal essa cena, porque ele dá toda a condição da esperança para ela. Não, eu vou fazer isso, né? Você não foi procurar os jovens, né, ricos, você veio até mim, pode ficar tranquila que eu vou receber esse teu problema. Mas aí quando a cena chega no ápice, né, que ela senta lá nos pés de Boaz e faz essa proposta a ele, a cena não acaba aí, né, a narrativa não acaba aí. O narrador coloca uma pitada de suspense. Então, na hora que a gente pensa que tudo vai ser solucionado, Boaz fala assim, mas peraí, ainda tem um outro remidor, mostrando ainda mais a integridade desse homem, que quer resolver as coisas da melhor maneira possível. Um homem que não se aproveita desse momento, porque existem aí literaturas que falam que Noemi está, então, dizendo para Ruth ir aquele encontro, para se oferecer, para dar uma chave de perna, né, em Boaz. Mas Boaz, com toda a integridade, com todo respeito, com toda a responsabilidade, fala para ela, peraí, tem outro remidor, eu vou atrás dele para ver se ele não quer, então assumir as terras, então assumir vocês. E mostra também Deus agindo no ordinário, né? Porque ela se perfuma, ela se arruma, ela vai até lá. E Deus vai movendo as coisas na narrativa, nos bastidores da narrativa, através do ordinário, através dessa iniciativa dela e da Noemi. E aí ele disse no verso 18, espera minha filha até que saibas como irá o caso, porque aquele homem, ela diz, né, Noemi, depois que ela volta para casa, não descansará até que conclua esse negócio. E aí o Boaz fala para Ruth ir para casa, manda o alimento, né, junto com ela e fala, aguarda aí que a gente vai resolver essa situação. E aí vai entrar o capítulo 4, que é o momento final da narrativa. A gente vai ver o que acontece depois que Boaz resolve assumir as rédeas dessa problemática toda. E a gente vê que no capítulo 4, que é o capítulo seguinte, já não vai ter nenhum diálogo entre Ruth e Noemi, e que Boaz e Ruth então tomaram toda a cena aí, e também a população, as pessoas vão tomar a cena aí no capítulo 4 do final da narrativa, tá bom? Fica ligadinho aí, segura aí que a gente volta com o próximo vídeo.